talvez o seu pastor nunca tenha lhe falado o que é a nova aliança que Jesus veio fazer com a sua igreja. Vamos ler pela Bíblia o que é a nova aliança? Vamos ler então. Lá no versículo 9, Hebreus 8, 9, no finalzinho está escrito, ali no 9 explica que aquele povo não guardou a lei. Por quê? Porque aquela lei estava externa. Eles não cumpriram a lei. Porém, a nova aliança não está escrita de forma externa na rocha. A nova aliança é a mesma lei, porém de uma maneira nova, ou seja, escrita na nossa mente e no nosso coração. Então está escrito: pois eles não continuaram na minha aliança, os 10 mandamentos, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Versículo 10: porque esta é a aliança que firmarei. Sabe o que é firmarei? É futuro. Com Israel de Deus, como nós lemos em Gálatas. Firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Os dias que ele escreveu a lei na rocha. Diz o Senhor: nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também sobre os seus corações as escreverei. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ok? A lei dos 10 mandamentos, a nova aliança, é os 10 mandamentos escritos na nossa mente e no nosso coração. Escritos pelo dedo de Deus, como está em Lucas. Ok? O dedo de Deus é Cristo. Foi através de Cristo que as leis foram escritas nas rochas, nas 2 tábuas da lei. E através de Cristo que ela é escrita na nossa mente e no nosso coração. Ok? Bom, então, aqui em Malaquias mostra que nos últimos dias Deus enviaria um povo, um grupo de pessoas no espírito de Elias. Deus não vai mandar Elias. Assim como João Batista não era Elias. João Batista veio no espírito de Elias, preparando o caminho do Senhor. E a Igreja Católica pegou esse texto e adaptou esse texto para si mesma e faz de Bento XVI o Elias, o João Batista satânico. Vamos ler então, lá no versículo 5, Malaquias 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe quem que a Igreja Católica entende que vai cumprir essa profecia? O 8º. O 8º vai vir na 5ª trombeta, como que ressuscitado, na verdade uma grande mentira, e ele vai querer reinar de Jerusalém, lá de Israel. Ok? Essa é a maior mentira que Satanás está preparando para as pessoas. E tudo isso está baseado na Bíblia. Eu queria que você abrisse lá no livro de Daniel. Vamos ler no livro de Daniel, onde que está que o Vaticano vai se dividir em 4. E isso aconteceria durante o momento que Bento XVI iria para as sombras. Vamos lá em Daniel 8, versículo 22. Versículo 21. Daniel 8, 21. Está escrito: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Meus irmãos, isso teve um cumprimento histórico. Algumas pessoas que não têm o menor entendimento de profecia querem me dar uma aula de história dizendo que isso aqui já aconteceu no passado. Meu irmão, pelo amor de Deus, não seja estúpido. Até minha filha, desde 8 anos de idade, sabe que isso teve um cumprimento histórico. Quem é que não sabe que isso aqui aconteceu no passado?
que o rei da Grécia, o primeiro rei, não o primeiro porque era o primeiro, mas primeiro porque era o principal. Muitas pessoas também não entendem de história e me dizem o seguinte: mas Bento XVI aqui está dizendo que o chifre que foi quebrado, ele é o primeiro, e Bento XVI não é o primeiro, ele é o sétimo. Meu irmão, o texto diz que é o primeiro em importância. Alexandre o Grande também não foi o primeiro. Alexandre o Grande era filho de Filipe III. Filipe era rei. Ok? Então Alexandre não era o primeiro rei, mas foi quem? Foi o rei mais importante, não foi? Como nós já vimos, Bento XVI, ele foi o rei que era o presidente da Congregação para a Doutrina da Fé, o Tribunal da Inquisição. Ele era o principal do Colégio dos Cardeais, não é verdade? Ele está atuando desde o Concílio Vaticano II, em 1962. Então ele é hoje o maior teólogo vivo da Igreja Católica. É por isso que o texto está dizendo o primeiro, o principal vivo no momento. Ok? Então, lá no texto diz: o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Versículo 22. O ter sido quebrado, ou seja, ele saiu do poder. E eu te digo mais: o decreto dominical vai ser assinado durante a vigência do Papa Emérito, porque ele continua reinando nas sombras. Nós vamos colocar uma reportagem para você que o Vaticano mesmo já declarou que não pode ter Papa porque o Papa Emérito está no poder. Você sabia que foi dado a Bento XVI o poder e a liberdade dele se vestir de branco? Meu irmão, tem muita coisa que você não entende. Você sabe por que todo presidente de algum país e a sua esposa, ou todo grande estadista, quando ele vai se encontrar com o Papa, seja o Papa que for, você já reparou que ele vai sempre de preto? Você já reparou, tanto ele quanto a esposa? Sabe por quê? Porque simbolicamente, só o Papa é luz. Só o Papa pode se vestir de branco, porque ele é o sumo pontífice. Então, para que haja um contraste, todo presidente da República, a sua esposa, quando vai se encontrar com o Papa, tem que estar de preto, para que todo mundo veja que o Papa é a luz e aquela pessoa não tem luz nenhuma. Então, foi dado poder, foi concedido ao Papa, que ainda é Papa. Ele renunciou, mas continua no poder. Foi dado a ele se vestir de branco. A única coisa que ele não pode usar é aquele sapatinho vermelho. Olha que coisa ridícula. Olha que coisa ridícula. Mas ele pode se vestir de branco. Se ele pode se vestir de branco, é porque ele é o Papa. Tanto que ele recebeu o título de Papa Emérito. Se ele não fosse o Papa, ele tinha que voltar a ser cardeal. Então ele continua no poder. Mas vamos deixar a Bíblia revelar isso. Ok? Versículo 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, vai ser os 4 cardeais que vão entrar agora após a renúncia de Bento XVI, ok? Significa que 4 reinos, 4 líderes se levantarão deste povo, ou seja, neste povo, no Vaticano, vão ter 4 líderes, mas não com a força igual a que ele tinha, lógico. Não vão ter a força dele. O Vaticano, aparentemente, vai perder em poder aos olhos do mundo. Ok? Continuando, no versículo 23. Agora reparem, no versículo 22 está no plural. Presta muita atenção nisso. No versículo 22 está no plural. No versículo 23 passa para o singular. E eu, até a renúncia do Papa, até o anúncio da renúncia, eu não entendi esse texto. Mas espera aí, está dizendo que é no fim do reinado dos 4 líderes. Por que aqui está no singular? Bom, vamos ler. Está escrito: mas no fim do seu reinado, no singular, quando os prevaricadores acabarem. Meu irmão, essa palavra aqui, prevaricadores, são pessoas que apostatam da fé. Só que isso aqui está diretamente ligado a Israel.
nós vamos fazer uma palestra específica sobre Israel. Porque agora, a partir do momento que Bento XVI ou que o Vaticano vai para as sombras, a cada dia os canhões da mídia, os holofotes, vão se voltar para Obama e vão se voltar para o Oriente Médio. Ninguém vai mais falar do Vaticano. Ele vai se dividir em 4, vai ficar esquecido, ninguém vai mais comentar sobre isso e só vão falar do Obama, calcados numa interpretação mentirosa de Daniel 9:27. Daniel 9:27 tem uma interpretação mentirosa, que vão construir o templo, vai ser 7 anos, na metade dos 7 anos vai ter um acordo de paz, depois vão ser 3 anos e meio de tribulação. Meus irmãos, o Obama está no Oriente Médio, vai para o Oriente Médio agora dia 20, e possivelmente ele vai voltar com um acordo de paz histórico entre Israel e a Palestina. Todos, inclusive os apostatados, os falsos profetas, vão começar a falar que o Obama é anticristo. Eu já estou lhe falando antes de acontecer, para que quando acontecer você já tenha sido avisado. Vão começar a falar que o Obama é anticristo. O Papa, o Vaticano vai cair no ostracismo. Ninguém mais vai falar do Vaticano. E nos bastidores, Bento XVI, comandando os 4 cardeais, vai levar o mundo à guerra. Porque, possivelmente, além do acordo de paz, o Obama, ele vai conquistar na América e na ONU que os palestinos recebam status de nação. Escreva o que eu estou lhe falando. Isso vai ser o desencadeamento da Terceira Grande Guerra Mundial. A situação no Oriente Médio, aparentemente, vai melhorar nessa visita do Obama e depois, com o passar dos tempos, vai desencarrilhar, vai começar a se deteriorar, ok? Até que na 4ª trombeta vai ter uma guerra mundial. Eu vou passar um vídeo que fala de Daniel 9:27 para você, que vai explicar essa mentira que estão dizendo que é Daniel 9:27, acordo de paz, o anticristo. Bom, assista esse vídeo e nós vamos voltar assim que esse vídeo terminar.